paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Provérbios. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Antes de começarmos, alguns lembretes. Você pode se inscrever no canal, você pode acionar o sininho para que seja lembrado de todas as vezes em que nós postamos vídeos novos. Por favor, não deixe de compartilhar o vídeo para que nós possamos alcançar cada vez mais pessoas com a palavra de Deus. Dá o seu joinha, dá o seu like. Ajude para que a palavra de Deus seja dispersa, seja disseminada para todos os lados. Muito bem? Vistos estes avisos, vamos então direto ao livro de Provérbios na continuação. Nós tínhamos visto nos vídeos anteriores alguns pontos importantes que trata o livro de Provérbios. Então hoje nós vamos falar de um assunto que é bastante comum e que está permeada, o livro de Provérbios está permeado por esse assunto, que é a insensatez. Na verdade, essa insensatez ela é tratada de formas diferentes dentro da Bíblia, dentro do livro de Provérbios. Ele pode falar a respeito de uma pessoa que é mais simples, pode falar do insensato propriamente dito, aquele que também pode ser chamado de estúpido e obstinado, ou estúpido e teimoso, e finalmente o insensato grosseiro. E finalmente um terceiro grupo de pessoas que estão tratados aqui no livro de Provérbios na Bíblia é o chamado escarnecedor. Então a gente vai ver essas passagens, vamos ver como a Bíblia trata esses três tipos de pessoas. O chamado simples é denominado petit pela Bíblia. Então, às vezes a tradução pode ser estúpido, pode ser simples, pode ser qualquer um outro. Entretanto, a palavra original é petit. O que quer dizer esse simples? O que quer dizer esse petit? É aquela pessoa que muito facilmente ela é desviada. É aquela pessoa ingênua, é aquela pessoa boba que se deixa levar pelas conversas más e que se deixa conduzir pelo caminho mau. Ela é ingênua, ela é boba, mas ela não é débil. Ela sabe muito bem o que está acontecendo, ela não tem falta de condições de entendimento. O que ela não quer é entender. Ela é uma instável. Uma hora está de um jeito, outra hora está do outro, mas ela não permite que se corrija. Ela não permite que se diga que ela está errada. Ela é, portanto, uma pessoa rebelde. Vamos ver como é que a Bíblia trata isso? Capítulo 1, do verso 22 até o 32 e o 22, verso 3. Então diz assim: até quando, ó simples, aqui é petit, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, insensatos, odiareis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Entretanto, porque eu clamei e recusaste, e estendi a minha mão e não houve quem desse atenção, antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão, também de minha parte eu me rirei da vossa perdição e zombarei em vindo o vosso temor. Vindo o vosso temor como assolação e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Portanto, odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor.
Não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerei do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos, porque o erro dos simples os matará e o desvario dos insensatos os destruirá. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e acabam pagando. Nós estamos percebendo aqui que ele é um moralmente teimoso, ele é um moralmente irresponsável. Às vezes, ele precisa de uma ajudazinha para poder se arrepender. E essa ajuda, às vezes é uma ajuda visual, às vezes é uma ajuda física para isso. Diz o verso 19, 25 e o 14, 18. Açoita o escarnecedor e o simples tomará aviso. Repreende ao entendido e aprenderá conhecimento. Os simples herdarão a estutícia, mas os prudentes serão coroados de conhecimento. Aquele que é sem alvo, aquele que é inexperiente, aquele que cai em tentação de forma muito fácil. Nós vamos ver quando nós chegarmos no capítulo 7, o capítulo 7 todinho, ele está falando deste nosso personagem. Uma outra expressão é insensato, aqui com o sentido de ser estúpido e obstinado. Então, a palavra que a Bíblia usa aqui é quesil. Então, quesil tem esta noção de que a pessoa não quer saber de sabedoria, a pessoa não quer saber do que é certo, do que é errado. Ela é impaciente, mas ela acha que a sabedoria pode ser comprada. Olha só o que diz o 17:16. De que serviria o preço na mão do tolo para comprar a sabedoria, visto que não tem entendimento? Ou seja, mesmo que ele tivesse dinheiro para isso, mesmo que a sabedoria fosse fácil de se comprar, fosse fácil de se adquirir, o que ele ia fazer com a sabedoria? Porque ele não tem entendimento para isso e ele não busca por isso. Ele acha que comprar resolve o problema. Aliás, este estúpido obstinado, ele acha que as suas observações são sábias, que as pessoas não sabem do que estão falando, mas ele sabe, ele conhece. É o que diz o 27, 7 e 9. Ele diz assim: como as pernas do coxo que pendem flácidas, assim é o provérbio na boca dos tolos, não serve para nada. Como o espinho que entra na mão do bêbado, assim é o provérbio na boca dos tolos. Só incomoda e não tem serventia para nada. Ele nunca acha que está errado. Ele sempre acha que aquilo que ele está falando é o correto, é o certo, né? A repreensão, diz o 17:10, penetra mais profundamente no prudente do que 100 açoites no tolo. Ou seja, ele não considera nem a repreensão para se emendar. Então, o problema desse estúpido e obstinado, deste quesil, é em verdade espiritual. Ele não tem dificuldade, ele não tem má formação de cérebro, ele não tem má formação de que ele não entenda. Ele tem condições de entender. O problema dele é espiritual. O problema dele é que ele gosta da estutícia. 26:11. Como o cão torna o seu vômito, assim o tolo repete a sua estutícia. Ou seja, ele não sai de volta dele. Ele não reverencia a verdade. Ele prefere aquilo que é confortável para ele, mesmo que não seja verdade, mesmo que seja uma ilusão. Diz o 14:8, a sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estutícia dos insensatos é engano. Ou seja, ele prefere estar enganado e se achar do que se emendar. Um outro tipo de colocação aqui está no 1:29. Veja
que ele não só deixa de aceitar, mas como ele rejeita ativamente. Ou seja, a posição dele não é só passiva de não quero saber. A posição dele é rejeitar ativamente, é não querer saber e fazer tudo para não querer saber. É o que está no 1:29. Porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Isto é uma escolha. Ora, visto desse jeito, se nós considerarmos esta pessoa deste jeito que nós estamos descrevendo aqui pelo livro de Provérbios, ele chega a ser, ele se apresenta como uma ameaça à sociedade. Ele desperdiça o meu tempo, o teu tempo, o tempo das pessoas, o seu próprio tempo. E ele ainda pode causar perturbação séria. Ele ainda pode fazer difícil a vida das pessoas que estão à volta dele. Se ele coloca uma coisa na cabeça, ele não deixa de fazer aquilo, ele não deixa ninguém em paz enquanto ele não executa aquilo. E ele pode fazer isso revestido como se fosse uma brincadeira. É brincadeirinha, mas não é. Mas tem as suas consequências. Através de brigas, maus exemplos. Né? Essa série agora de menções, essa série de versículos aqui, vão dar a ideia para nós. Então, veja lá. Para o tolo, o cometer desordem é divertimento, mas para o homem entendido é o ter sabedoria. O que anda com sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Encontre-se o homem com a ursa roubada dos filhos, mas não com o louco na sua estultícia. Os lábios do tolo entram na contenda e a sua boca brada por açoites. Amados, este homem é absurdamente, esse homem ou mulher, né? Essa pessoa é absurdamente intratável. Ele traz tristeza, ele traz amargura, ele traz calamidade. Mas sabe o que é pior? Ele não está nem aí para nada disso. Ele não se importa contigo, ele não se importa com os pais, ele não se importa com os amigos, ele não se importa com as pessoas que estão à volta dele. Ele só traz o caos, ele só traz amargura, tristeza, ele só traz problemas. Né? Os Provérbios de Salomão diz assim: o filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. O filho sábio alegra seu pai, mas o homem insensato despreza a sua mãe. O que gera um tolo, para a sua tristeza o faz, e o pai insensato não tem alegria. O filho insensato é tristeza para seu pai e amargura para aquela que o deu à luz. Ou seja, o resultado de conviver com um tolo, com um estúpido, obstinado, com um quesio, não é alegria. Muito pelo contrário. É tristeza, é calamidade, é amargura, é só coisa ruim. Esse estúpido, ele pode ser teimoso. E aí a palavra que a Bíblia usa é evil. Ele é briguento. Ele não tem senso de proporção. Ele é insolente. Ele não aceita o conselho. Ele não deixa que as pessoas o corrijam e ele não deixa o mau caminho, o erro, a estultícia. Este é o estúpido e teimoso. Algumas passagens, vamos ver ali. Honroso é para o homem desviar-se de questões, mas todo tolo é intrometido. 23. A pedra é pesada, a areia é espessa, porém a ira do insensato é mais pesada do que ambos. 27:3. O homem sábio que pleiteia com o tolo
quer se zangue, quer se ria, não terá descanso. 29:9. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. 1:7. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios fica transtornado, ele fica passado, ele sai de si. O 10:8. O caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. 12:15. O tolo despreza a instrução do seu pai, mas o que observa a repreensão se haverá prudentemente, que é o 15:15. Finalmente, o último grupo ali de versos, né? Os insensatos zombam do pecado, mas entre os retos há benevolência. O 14:9. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara de correção a afugentará dela. 22:15. Ainda que repreendas o tolo, como quem bate o trigo e com a mão de grau entre o grão pilado, não se apartará dele a sua estultícia. Ou seja, para o estúpido e teimoso e vil, para o insensato desta circunstância aqui, não há escapatória, não há solução, não há saída. Por último, é utilizada uma outra palavra para insensato, que é Nabal. Nabal é aquele insensato grosseiro. Grosseiro. Este Nabal, ele é tão insensato que, inclusive, na história de Davi, Davi se encontra com um insensato grosseiro e que, não é por acaso, ele se chama Nabal. Nabal era o esposo de Abigail. Nabal afronta Davi e quem salva a vida de Nabal é, em verdade, Abigail. O amado vai ver, existe essa história lá na vida de Davi. Ele tem essa mente fechada e ele não quer nem saber, ele é grosseiramente insensato. Esse é o pior de todos, porque ele é grosseiro, ele é estúpido e ele não dá margem para qualquer tipo de correção. Se o amado lembra da história, Deus o fere e ele acaba morrendo. Abigail, depois disso, passa a ser uma das esposas de Davi. Finalmente, uma última palavra que é utilizada aqui é escarnecedor. A gente já leu algumas passagens aqui, mas nós vamos ver outras. E ela aparece na Bíblia, aparece em Provérbios como les. Tá? Quem é esse escarnecedor? Esse escarnecedor é aquele que não fica passivo diante das coisas erradas. Ele escarnece de quem está correto, ele escarnece de quem está reto, ele não gosta de correção nenhuma e ele faz tudo para parecer cada vez pior. Ele é um desbocado, ele afronta as pessoas que estão corretas. Então vamos lá, ele tem uma forte aversão pela correção. Ele tem uma atitude mental e de comportamento que é má, ela é nociva, ela dificulta esse comportamento dele, esse escárnio, essa tiração de sarro, essa crítica mordaz que ele faz às pessoas, só dificulta quando ele quer ou se quiser adquirir algum conhecimento, alguma sabedoria. Vamos ver alguns versos em relação a isso. Não repreendas o escarnecedor para que não te odeie. Repreende o sábio e ele te amará. O que repreende o escarnecedor toma afronta para si e o que censura o ímpio recebe a sua mancha. Eu inverti a ordem dos versos aqui. O filho sábio atende à instrução do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão.
O escarnecedor não ama aquele que o repreende, nem se chegará aos sábios. Você veja como a atitude dele é mais agressiva. Esse é o escarnecedor, esse é o lês. E nós já vimos no nosso dia a dia muitos escarnecedores. Nós topamos com eles, nós encontramos com eles em todos os lugares, né? Ele é mais agressivo no tratamento das pessoas que são de bem. Ele desfaz de tudo, ele critica tudo, ele fala mal de tudo, tudo que é bom para ele não presta, ele critica as pessoas, ele critica o comportamento, ele critica a retidão, né? Então veja lá, o soberbo e o presumido, zombador é o seu nome, porque ele se acha, né, muito maior, ele é soberbo, ele é presunçoso. Né? Então a palavra diz que zombador é o seu nome. Ele trata com indignação e soberba. Lança fora o escarnecedor e se irá a contenda. E acabará a questão e a vergonha. Os homens escarnecedores alvoroçam a cidade, mas os sábios desviam a ira. Ele faz o que ele quer. E ele não dá satisfação para ninguém e não se deixa corrigir por ninguém. Mas o que é pior, ele tenta influenciar de forma negativa as pessoas. Olha aqui, eu estou fazendo e não me dá nada, não me acontece nada, você devia fazer também. Mas o fim destas pessoas é o seu próprio remédio, ou seja, aquilo que ele faz, como ele trata as pessoas. Esse é o final desse escarnecedor, desse lés. Então, veja lá, açoita o escarnecedor, a gente já viu, né? E o simples tomará aviso, repreende ao entendido e ele aprenderá conhecimento. O pensamento do tolo é pecado e abominável aos homens é o escarnecedor. Certamente, ele escarnecerá dos escarnecedores. De quem a gente está falando aqui? De Deus. Deus escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Preparados estão os juízos para os escarnecedores e os açoites para as costas do tolo. Amém, amados? Bons estudos.